Olá, praias, verão, vamos discutir qualidade da água. Para falar sobre esse assunto, hoje aqui nós temos um oceanógrafo e uma graduada em toxicologia ambiental, Cristina Curti, que é formada pela Universidade de Milão, e também com experiência em laboratórios lá na Itália. Vai falar um pouquinho para a gente da experiência europeia e da diretiva europeia sobre qualidade de águas. E o Jackson Storck Dalfior, que é oceanógrafo, e já foi do IEMA e também é técnico da ANA, e é especialista em recursos hídricos. Vai falar um pouco sobre a sua monografia que fez, fazendo uma avaliação da qualidade da portaria brasileira, a resolução do CONAMA, que classifica a balneabilidade das praias. Bem, Jackson, fala um pouquinho sobre a sua monografia, quando você fez uma avaliação da resolução do CONAMA, que faz análise da qualidade das praias com relação à balneabilidade. Isso. Eu fiz uma comparação entre os indicadores, entre o indicador utilizado pela Prefeitura de Vitória, que é o coliforme fecal, com um outro indicador, também constante na resolução 274/2000 do CONAMA, que é o enterococcus. Então eu comparei a resposta que o enterococcus dava em comparação ao coliformes. A gente verifica, no final desse estudo, avaliando o período de verão e o inverno de 2004, a gente pôde verificar que o enterococcus, em ambos os períodos, ele sempre mostrava uma qualidade de impróprio para banho, enquanto que o coliformes, utilizado pela Prefeitura de Vitória, em parceria com a CESAM, né, mostrava resultado próprio para alguns pontos, impróprio para outros. Importante explicar para o telespectador o que é o coliforme, o que é a bactéria coliforme. Isso, na verdade, essas bactérias coliforme, enterococcus, eles são indicadores da qualidade da água e servem então para mensurar ou supor a presença de alguns patógenos. Vários estudos na literatura já mostram que existe uma correlação entre a presença dessas bactérias e contaminação viral ou bacteriológica também. Porque essas bactérias, elas são típicas do trato intestinal, né? Então elas sempre estão presentes nas fezes. Eu fiz essa correlação com a finalidade de mostrar que o enterococcus, pelo fato de ser uma bactéria mais resistente do que o coliforme, ele permanece no meio por mais tempo, ele resiste a variação de temperatura, salinidade. Então, se você utiliza como indicador uma bactéria pouco resistente para naquele meio, água salina e salobra, no caso de praias, você não vai ter uma resposta tão confiável quando você utiliza um indicador mais resistente, no caso o enterococcus. Então a ideia foi justamente mostrar essa comparação. Agora, em contrapartida, você tem questões práticas que levam as prefeituras, aos órgãos públicos, utilizarem essa bactéria em tese menos resistente. O principal ponto é a questão do custo, né? Porque o meio de cultura utilizado nessas bactérias mais resistentes, elas podem ser até 3 vezes o valor do meio de cultura utilizado nessas bactérias do coliformes fecais, por exemplo. Então acaba muitas vezes inviabilizando uma análise, um monitoramento contínuo utilizando esses indicadores. Isso é muito relativo, né? Porque se esses custos são reduzidos na amostragem de coliformes em áreas que a gente sabe que continuam lançando esgotos e continuam impróprios para banho, né? Talvez esse recurso pudesse ser mais bem aplicado em análises, indicadores mais importantes, né? Como o enterococcus. Cristina, fala um pouquinho para a gente como que é essa norma de balneabilidade lá na Europa. Então, a norma de referência de balneabilidade na Europa é a número 7 de 2006. Essa norma é aplicada na Itália com o decreto legislativo número 116 de 2008.
A norma utiliza, a diferença daqui do Brasil, como referimento, como bactérias de referência, os coliformes fecais e também os enterococos fecais. Então, quando você faz as análises e com o resultado tem que classificar as praias, os graus de balneabilidade, usa as duas bactérias. Sim. Então, é uma segurança maior do que usar só os coliformes fecais, que tem, como ele falou, uma resistência menor dos enterococos fecais. Sim. Porque quando você usa um indicador com menos resistência, você às vezes não encontra aquele indicador mais sensível, porque foi eliminado pela salinidade, mas existe a presença de outras bactérias, outros organismos, né, até vírus, né, que pode ter efeito patogênico, né, ou seja, virar doença para as pessoas que frequentam as praias, né? Isso mesmo. Os enterococos são utilizados também como indicadores do enterovírus, que são muito perigosos para a saúde humana e dos animais. Então, é melhor usar as duas bactérias coliformes e enterococos em associação. Obviamente, isso influencia os custos das análises microbiológicas. Sim, uma coisa importante que foi analisado também na sua tese foi que as análises são feitas semanais, né? Então, só para o telespectador entender, nós temos, vamos dizer, 5 análises que são feitas em 5 semanas consecutivas. Dessas 3 semanas, dessas análises, 4 semanas deram resultado de água boa, ou seja, abaixo de uma determinada concentração de coliformes fecais. E uma semana deu um resultado ruim, né? Então essa praia ela é considerada boa, porque permite-se pela nossa resolução que 80% das análises sendo boas, um resultado apenas ruim, a praia é considerada ainda de boa qualidade. Agora, a pergunta, quando o banhista está lá tomando banho, essa água está sendo coletada, vamos dizer hoje, e daqui uma semana ele vai saber que aquela água não está de qualidade boa, está de qualidade ruim. Então, o que adianta ele ter uma avaliação de qualidade boa se há possibilidades daquela praia apresentar uma variação de coliformes muito elevada e ameaças à saúde daquele banhista? Se você mantém uma frequência alta de amostragem, intervalos curtos, você gera um histórico para a população saber como tende a se comportar a balneabilidade naquele local. Então, com isso você pode fazer uma classificação de própria ou imprópria de acordo com o histórico que forneceu aquele monitoramento. Certo. Tem várias condições que fazem com que a água pode se tornar própria ou imprópria. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já conversando sobre esse tema. Fique conosco.